Vamos dar início então a mais uma videoaula de número 12. A gente continua a comentar sobre as questões dos concursos da aeronáutica. A primeira questão, ela fala o seguinte: a fisioterapia depara-se com doenças provenientes do envelhecimento cerebral, mais conhecidas como demências. A doença em questão se caracteriza por afecção genética, então já tem algum ponto importante aqui, ó. Então é uma doença genética de transmissão autossômica dominante, com presença de movimentos involuntários do tipo coreico ou coreotáxico e alterações mentais. Então, essa doença que ele descreve, ela tem três características. Primeiro, é uma doença genética, né? É uma doença do sistema nervoso central, tá? Porque é o que ele coloca ali, né? Então, é uma doença genética, é uma doença que promove alterações motoras e que também promove alterações, como terceira característica, as alterações cognitivas, né? Afeta a saúde mental do portador da doença. Então, essas seriam as três características dessa doença que ele descreve aí. Geralmente com um distúrbio afetivo do tipo depressivo, né, que pode aparecer anos antes das alterações motoras e intelectuais. Essas características são doença de Parkinson, Coreia de Huntington, paralisia supranuclear progressiva e doença de Alzheimer. Certo? Essa daqui é a descrição da doença de Huntington, ou da Coreia de Huntington. Tá? Então, o que ela fala aqui? Ó, é uma doença aerodegenerativa, isto é, herdada geneticamente e progressiva. Então, o componente genético já está presente nessa doença, a doença de Huntington, do sistema nervoso central, cujos sintomas são causados pela perda marcante de células em uma parte do cérebro denominada gânglios da base. Tá? Então, eles alteram também, afetam especificamente os gânglios da base, né? Doença de Parkinson também é uma doença que é afetada pelos gânglios da base, né, que afetam os gânglios da base. Esse dano afeta as capacidades motoras, cognitivas, pensamento, julgamento e memória, e psiquiátricas, humor, equilíbrio emocional, dentre outras. A doença de Huntington atinge mulheres de todas as raças e grupos étnicos. De forma geral, os primeiros sintomas aparecem lenta e gradualmente entre os 30 e 50 anos, mas pode atingir também crianças, a chamada doença de Huntington juvenil, e idosos. Filhos que tenham um dos pais afetado pela doença têm 50% de chance de herdar o gene alterado e desenvolverão a doença em algum momento da sua vida, né, em função do componente genético da doença. Não existe ainda cura ou tratamento eficaz para a doença de Huntington, mas na maior parte dos casos as pessoas podem manter sua independência por vários anos após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Um médico bem informado pode prescrever um tratamento para minimizar o impacto dos sintomas motores e mentais, embora sejam progressivos. Então a doença de Huntington ela tem como característica genética, afeta as funções motoras e afetam também as funções cognitivas. Certo? Então, a resposta certa para a primeira questão é a letra B, é a doença de Huntington. Tá? Não é a doença de Parkinson, não é paralisia supranuclear progressiva e nem doença de Alzheimer. Tem uma questão, um conceito importante também aqui, que é o que é o parkinsonismo. O que é o parkinsonismo? Tá? Parkinsonismo é diferente de doença de Parkinson. Tá? O parkinsonismo ele é caracterizado pelo tremor, rigidez muscular, movimentos lentos, o termo correto é bradicinesia, e marcha lenta. Tá? Então, essas
Esses sinais é que caracterizam o parkinsonismo. A doença de Parkinson é uma forma mais conhecida de parkinsonismo. Tá? Então, a doença de Parkinson é a forma mais conhecida de parkinsonismo. Em outro conceito aqui, ó, o parkinsonismo é definido como uma vasta categoria de doenças, então não só a doença de Parkinson, que apresenta diminuição da neurotransmissão dopaminérgica nos gânglios da base. Né? Então, os neurônios produtores da dopamina são afetados. Né? Dopamina nos gânglios da base. E são classificados em parkinsonismo primário, secundário ou erodegenerativos, sendo a doença de Parkinson correspondente ao parkinsonismo primário. Então, a doença de Parkinson é um parkinsonismo primário. O parkinsonismo atípico, também chamado de síndrome de Parkinson Plus, ocorre quando o doente tem o parkinsonismo e adicionalmente apresenta mais outras características, incluindo problemas de equilíbrio precoces ou quedas, pouca resposta à medicação com levodopa, problemas cognitivos precoces, dificuldade no controle da bexiga e intestinos ou pressão arterial. A paralisia supranuclear progressiva, que era uma das outras 3 opções, das 4 opções que você tinha na questão anterior, é o tipo mais comum de parkinsonismo atípico. Tá? Então, a doença de Parkinson é um parkinsonismo primário. A paralisia supranuclear progressiva é o tipo mais comum de parkinsonismo atípico. Tá? Atípico. No entanto, a sua frequência é apenas 1/10 da frequência da doença de Parkinson. Né? A prevalência da doença de Parkinson é maior em comparação com a paralisia supranuclear progressiva. Então, esse é um conceito extremamente importante, tá? Não confundir parkinsonismo com doença de Parkinson. Tá? Parkinsonismo é definido como uma vasta categoria de doenças, que inclui a doença de Parkinson, que inclui a paralisia supranuclear progressiva e demais patologias que cursam o quadro com tremor, rigidez muscular, bradicinesia, marcha lenta. Tá certo? Então a resposta para a nossa questão é letra B, Coreia de Huntington ou doença de Huntington. Aí tem uma questão que eu falo sempre do tipo de fibra, né? Fibras do tipo 1 e do tipo 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente nesse vídeo sobre esse tipo de fibra. Essa é uma questão do concurso de aeronáutica de 2010, 2011, que diz o seguinte, ó, que em uma lesão do neurônio motor superior, ocorre uma atrofia muscular do tipo 1 e 2, com frequência maior do tipo 2. A estimulação elétrica funcional, a FES, né, aumenta a atividade glicolítica. No movimento voluntário normal, o sistema nervoso recruta primeiro as fibras do tipo 1 e depois as do tipo 2. No FES, há um recrutamento inverso. Né? Primeiro a do tipo 2, depois a do tipo 1. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionado aos tipos de fibras. Então, eu tenho fibras do tipo 1 e o 2, fibras do tipo 2. E aqui eu tenho algumas características. Tá? Atividade oxidativa. O que é essa atividade oxidativa? É a presença de oxigênio. Se é presença de oxigênio, o metabolismo ele é mais lento. Então, é fibras do tipo 1. Lembra? Ó, fibras do tipo 1, contração lenta. Características de fibra lenta. Tipo 2, contração rápida. Né? Contração, fibras do tipo 2, contração rápida. Então, atividade oxidativa, oxigênio, presença de oxigênio, é um metabolismo mais lento. Então, começa com o número 1 aqui. Fibras lentas, 1 também, né? Que é a fibras do tipo 1. Atividade glicolítica é a quebra da glicose. Né? Você tem lá a quebra da glicose formando 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 moléculas de ácido pirúvico.
essa é a glicólise, a quebra da molécula de glicose, né? Atividade glicolítica, é metabolismo rápido. Se é metabolismo rápido, é fibras do tipo 2. Contração tônica e manutenção de postura, que é uma fibra, é um tipo de contração de maior tempo, né? De manutenção de tempo, manutenção de postura, durante muito tempo. Então, é fibras de contração lenta. Rápidas é a tipo 2. E contrações fásicas. O que é contrações fásicas? Eu tenho dois tipos de contrações nessa denominação. Contração tônica, tem a ver com manutenção de postura, ó, né? E contração fásica. Tá? A contração tônica ela é lenta e a contração fásica ela é rápida. Tá? Se é uma contração rápida, a contração fásica é número 2. Tá certo? Então, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Letra D. Beleza? Então, a resposta certa para essa questão é letra D. Bom, aí, esse é um artigo de revisão de classificação e adaptações das fibras musculares que fala sobre a terminologia utilizada para a classificação dos diferentes tipos de fibras musculares. Então, dependendo do método de classificação, eu chamo a fibra do tipo 1 ou tipo 2 em nomes diferentes. Por exemplo, se for coloração, ao invés de chamar tipo 1 e tipo 2, eu vou falar que ela é vermelha e branca. Bioquímico é oxidativo lento e oxidativo rápido. Histoquímico, tipo 1 e tipo 2, igual a gente falou. Fisiológico, contração lenta e contração rápida. Se for metabólico, oxidativo e glicolítico, tá vendo? Se for limiar de fadiga, alta resistência à fadiga, baixa a moderada resistência à fadiga. Se for imunohistoquímico, cadeia de miosina pesada tipo 1, cadeia de miosina pesada do tipo 2. Então, o método que você vai utilizar a classificação das fibras vai determinar qual a denominação que eu vou, qual a terminologia que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que são importantes em relação a esse tema de fibra de contração rápida, envelhecimento, qual tipo de contração, qual fibra que se contrai mais tempo, né? Então, eu tenho alguns critérios, né, que são utilizados para classificar as fibras. Tá? Um dos critérios é o metabolismo, como eu falei ali, ó, no quadro anterior. Então, eu tenho o metabolismo como critério para a classificação desse tipo de fibra. Eu tenho também a velocidade de contração como um outro critério para me classificar o tipo de fibra. Eu tenho também a coloração como outro critério para classificar o tipo de fibra. Tá certo? Então, em cima desses critérios, a gente vai classificar as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Tá certo? Vamos lá, então. As fibras do tipo 1, ela é lenta. Ela também tem um menor diâmetro. Tá certo? Então, ela tem um menor diâmetro. Tem um maior fornecimento de oxigênio. Essas fibras são ricas em mitocôndrias, que é onde ocorrem a oxidação das moléculas de glicose, ricas em mitocôndrias. E ricas em enzimas que promovem o processo de oxidação, né? Enzimas oxidativas. Tá certo? Então, essa é a classificação, as características das fibras do tipo 1. As fibras do tipo 2, elas são, como eu falei, rápidas. Elas são de maior diâmetro. São fibras de maior diâmetro.
elas são brancas. Aqui eu esqueci de colocar que elas são, no tipo 1, que elas são vermelhas, né? Já tinha falado no quadro anterior, né? Mas elas são rápidas, de maior diâmetro. Elas são brancas e o metabolismo é do tipo anaeróbico, glicolítico. Então elas são, ela não tem muita, essa fibra não tem muita menor quantidade de mitocôndrias. E elas têm enzimas glicolíticas, tá? Que participam do processo de quebra da glicose. Quais são essas enzimas principais? Vou colocá-las aqui em cima. A CPK, que é a creatinofosfofrutoquinase. A LDH, que é a desidrogenase lática. E a fosfofrutoquinase, que é a PFK. São enzimas glicolíticas, tá? São enzimas glicolíticas. Então, as fibras do tipo 2 têm essas características. Outra característica importante das fibras do tipo 2, ó. Em função de todas essas características de serem rápidas, de maior diâmetro, glicolíticas, as fibras têm uma maior velocidade de contração. Maior velocidade de contração. Essa aqui continua ainda falando sobre as fibras do tipo 2. Tem uma maior velocidade também de condução nas membranas para acionar essas fibras. Por isso, as fibras do tipo 2, elas são recrutadas primeiro. E tem uma maior tensão máxima, tá? Porque elas geram mais força e por isso uma maior tensão máxima, né? Certo? Então essas seriam as características das fibras do tipo 1 e do tipo 2. Tá certo? Uma outra característica importante que foi mencionado durante a questão, que é os músculos. Eu tenho dois tipos de músculos. São os músculos posturais ou os músculos chamados músculos tônicos e os músculos fásicos. Tá certo? Então, os músculos posturais ou tônicos e os músculos fásicos. Os músculos posturais, o predomínio de fibras é do tipo 1. Tá certo? E nos fásicos é do tipo 2. Fibras de contração rápida. As alterações mais características dos músculos posturais, em função de ser músculos ricos em fibras do tipo 1, é o encurtamento. Então, as disfunções dos músculos posturais estão muito mais envolvido com o encurtamento. Enquanto que os músculos fásicos, a disfunção mais comum é a fraqueza. Tá? Não quer dizer que os músculos fásicos, ricos em fibras do tipo 2, não enfraquecem, mas a disfunção mais comum não encurtam. As disfunções mais comuns é a fraqueza.
Tá? Então, tipo 2, tipo 1, posturais, encurtamento. Tipo 2, mais comum, fraqueza. Quais são os fatores determinantes para mudança do tipo de fibra? Eu posso fazer uma mudança do tipo de fibras 1 para tipo de fibra 2. Quais são esses fatores? O primeiro fator seria a demanda funcional. Tá? Então, existem vários estudos que mostram que eu posso, através da demanda funcional, de alterar a função, pegar um músculo do tipo 1 postural, de fibras de contração lenta, e transformá-los em tipo 2, fibras de contração rápida, alterando a demanda funcional que esse músculo é submetido. Tá certo? O segundo fator que altera é o envelhecimento. Tá? O envelhecimento, ele diminui as fibras do tipo 2. Tá? No processo de envelhecimento, o que ocorre é uma diminuição nas fibras do tipo 2. Né? Você tem um aumento nas fibras do tipo 1. Esse aumento nas fibras do tipo 1 tem algumas repercussões para o processo de envelhecimento, que é a primeira repercussão, músculos lentos. Né? A segunda repercussão, uma diminuição no controle motor. Né? Se eu perco a característica de fibras de contração rápida, em determinadas situações em que eu necessito de resposta rápida, eu não vou ter. Então eu tenho uma diminuição no controle motor. E eu tenho uma diminuição também na capacidade de gerar força, né? Que isso é característico do processo de envelhecimento, né? Os idosos têm maior dificuldade em gerar força. Só que a grande questão importante é que todas essas características e essa característica de diminuição de fibras do tipo 2 no processo de envelhecimento, elas são reversíveis. Isso que é interessante. Elas são reversíveis. Ou seja, com exercício eu posso alterar esse processo, né? Eu posso reverter esse processo. Né? Então, daí a importância da prática do exercício para combater as alterações inerentes do processo de envelhecimento. Então, eu tenho a soma de sarcopenia. O que é o termo sarcopenia? É a perda de fibras musculares. Né? Eu tenho perda de fibras musculares. Sarcopenia. Associado um aumento nas fibras do tipo 1, isso gera um declínio importante das funções musculares. Tá certo? Então esse seria um fator responsável por alterar o tipo de fibra. Um outro fator responsável, que a gente já falou, né? Um terceiro fator, a gente comentou ali anteriormente, é o exercício. O exercício eu posso aumentar, com o exercício eu posso aumentar a resistência à fadiga. Com exercício eu posso aumentar a velocidade de contração. E com exercício eu posso aumentar
a força, né? E daí que vem alguns protocolos de alteração dessas características através do exercício. Se eu quero aumentar a resistência à fadiga, eu aumento o número de repetições. Se eu quero aumentar a velocidade, eu altero a velocidade de execução, por exemplo, com exercícios pliométricos. Se eu quero aumentar a força, eu diminuo o número de repetições e aumento a carga ou a sobrecarga que esse músculo vai ser imposto, né? E aí eu tenho condições de alterar as fibras do tipo 1 e tipo 2, etc. Na literatura existe ainda, e isso vale uma observação importante, teoricamente isso é possível, mas na literatura existem resultados contraditórios da possibilidade da transformação de fibras do tipo 1 em fibras do tipo 2. Tá? Mas isso teoricamente é possível, né? O quarto fator que a gente pode falar aqui é o fator hormonal. O hipotiroidismo, por exemplo, ele aumenta a conversão das fibras rápidas para fibras lentas. E o hipertiroidismo faz ao contrário, fibras lentas para fibras rápidas. Tá? Então esse seria o quarto fator de mudança do tipo de fibra, né? O quarto fator de mudança responsável pela mudança do tipo de fibra. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa videoaula número 12. Quem gostou aí, curte, compartilha, nos ajude a divulgar o canal. Clica lá no sininho para você receber as notificações. Eu conto com a participação de todos e eu conto com a ajuda de todos. Obrigado e até a próxima.